26. Tá? Reabrindo os trabalhos, eu concedo a palavra à desembargadora Evangelista. Há muitos anos, quando eu assumi esse tribunal, o ministro Gilmar Galvão, antes de assumir o Tribunal de Justiça, ele disse a mim: Eva, o melhor numa corte não é a competência, é a convivência. E hoje eu acho que eu traí eu resvalei por uma dessas regras de boa convivência. Não creio que a delicadeza no trato, ela tem que ser cada dia aperfeiçoada. E eu tenho por esta corte a maior reverência, que é a corte que eu integro. E eu digo que até a forma como me tratam aqui, o tratamento que me dispensam, é que me faz permanecer mais tempo. Então, eu quero pedir desculpas à desembargadora Valdirene, ao desembargador Laudivon, em especial, por qualquer espécie de linguagem em relação a que tenha me reportado em relação, principalmente em relação ao desembargador Laudivon. Laudivon eu tenho o desembargador Laudivon como um parâmetro estudioso, e tenho muita admiração e respeito. Talvez no ardor assim querer defender meu ponto de vista, mas vou aguardar com muita atenção o ponto de vista da desembargadora Valdirene e o desembargador Laudivon, porque os olhares diferenciados para o mesmo tema é muito importante para o colegiado. Peço desculpas se por acaso os tenha ofendido em algo, mas qualquer excedimento deve ser... A maturidade não me trouxe a temperança necessária. Muito obrigada. Desembargadora, eu não tenho que lhe desculpar, porque só... Ao contrário, se for o caso, seria a mim o pedido de desculpa. Não, que também não é o caso. Nós estamos aqui no colegiado, e a essência de todo colegiado é exatamente essa, a difusão. E a senhora espalhou e espelha isso, né, com os seus entendimentos. De forma alguma. Não vi excesso da senhora, ao contrário. Mas, assim, a senhora é o grande pêndulo desse tribunal, a senhora não esqueça disso. A senhora que orienta com seus conhecimentos, e a senhora, eu a tenho como realmente o nosso horizonte. Às vezes a gente discorda, obviamente, como é natural, né? Na Câmara, Círio, aqui no Tribunal Pleno. Eu não tenho que me desculpar, ao contrário. Enquanto o desembargador Laudivon, eu mencionei a palavra academia, mas eu tenho um respeito muito grande pela academia. Eu me recordo dos meus tempos de 26 anos de magistratura, não tive a felicidade, tal qual ele, de fazer o mestrado. Desembargador Laudivon, eu penso que antes de aposentar, não é possível eu falar de fazer para estar no seu bem, para ombrear com Vossa Excelência as discussões. Muito obrigada. Eu penso da mesma forma que o desembargador Valdirene, penso que não há nenhum fato de razão de desculpas. Eu estava gostando do debate aqui, o debate chegando eu penso que a senhora é a nossa referência aqui em termos de conhecimento, de estudos. Me deram uma honra aqui, iniciar esse debate aqui, é satisfação. Então, desembargadora Eva, eu já lhe disse e vou dizê-lo publicamente. Tudo que a gente está vivendo hoje, a senhora já viveu mais de uma vez, do ponto de vista da experiência. A senhora já exerceu todos os cargos aqui nesse tribunal, com excelência. A senhora já conhece as situações. Rarissimamente a senhora mesmo diz, assim, com relação à tecnologia, que a senhora diz, preciso de ajuda, como eu também preciso, né? Chama os meninos da informática, é assim que a gente trabalha, não é isso? Mas estou satisfeito e honrado em dividir uma bancada com Vossa Excelência, com todos os meus caríssimos colegas, do desembargador Samuel, do desembargador Elcio Sabo. Muito obrigada, e compartilhar as atividades, a jurisdição deste tribunal com Vossa Excelência me traz uma satisfação muito grande, porque é um aprendizado constante também, assim como o Ministério Público e com os advogados, procuradores do Estado, defensores públicos, todos aqueles que integram o sistema de justiça. Muito obrigada. Ok, gente, já chamo para julgamento, dando sequência à sessão. O item 12º, ou seja, o mandado de segurança número 100, do 2040, do 40-41, 2017, da relatoria da eminente desembargadora Cesarinete Angelim. O petrante aqui é Carlos Alberto Leitão. Haverá também sustentação pelo Dr. Mike. Concedo, portanto, a palavra de excelência, eminente relatora. Qual é a excelência? O 12º.
Agora, o ilustre procurador se dispensa a leitura do relatório, ou se não, se sigo o julgamento tradicional. Porque aqui, né? Vossa Excelência, Não, Excelência, estou garantida. se eventualmente Vossa Excelência preferisse abster da leitura do relatório, não. eu teria que fazer um breve relato. Não, então vou fazer o relatório, tá? Ok. Ok. Então, passo por conta seguinte a fazer o julgamento tradicional com a sustentação oral, eminente procurador do Estado. Carlos Alberto Coelho Leitão, impetrou mandado de segurança contra o suposto ato legal praticado pelo excelentíssimo senhor do governo do Estado do Acre, Procurador-Geral do Estado do Acre e Secretário Estadual de Educação e Esporte, pedindo a concessão de liminar, a fim de que seja imediatamente reintegrado no cargo de professor público da Secretaria Estadual de Educação, bem como seja ressarcido pelos meses que ficou afastado, a contar de 27 de julho de 2017, data de sua demissão a bem de serviço público. Quanto ao mérito público, pela concessão da segurança, para que seja anulado o PAD, sendo reintegrado definitivamente nos quadros de pessoal da Secretaria Estadual de Educação e Esporte. E, por consequência, sejam ressarcidos os vencimentos decorrentes dos meses de afastamento, sob alegação de consumação da prescrição da pretensão punitiva disciplinar, de violação de princípios constitucionais e ainda de ausência de capitulação legal dos fatos imputados. Pela impetração do presente mandamos, o impetrante aponta como ato coator a penalidade de demissão imposta pela publicação do decreto número 7.256/2017, decorrente de prática de incontinência pública e conduta escandalosa, conforme no artigo 182, inciso 4, 5º da Lei Complementar Estadual número 39/1993, que trata-se do Estatuto do Servidor Público do Estado do Acre, das autarquias e fundações públicas instituídas e mantidas pelo Poder Público. Aduz-se servidor estadual, ocupando o cargo de procurador, P2, /30 horas, com diploma de licenciatura em História. Porém, em 1º de agosto de 2016, foi condenado no processo criminal número 57.258/71 de 2009, que tramitou na primeira vara criminal da comarca de Goiânia a uma pena de 7 anos e 7 meses de reclusão a ser cumprida em regime semiaberto. Afirma que, desconhecendo a necessidade de informar a situação pela qual passava, pediu carta de emprego para o cumprimento da pena, ocasião na qual a administração pública o submeteu a processo administrativo disciplinar de 6 anos depois do fato. Sustenta ter cometido os fatos passivos de punição no ano 2000, transitando julgada a sentença condenatória em 2008, mas o seu órgão empregador não foi informado dessa condenação, ocorrendo a prescrição da pretensão disciplinar, haja vista a prescrição virtual dos fatos ocorridos no ano de 2000, vale dizer, 16 anos após o crime ter acontecido. Salienta que o início do PAD foi publicado em 14 de outubro de 2015, sendo prorrogado 8 meses depois, em 27 de 5 de 2016. Depois disso, segundo a declaração do impetrante, não houve notificação para o conhecimento da sua demissão, sendo feridos os princípios da legalidade, publicidade, eficiência, contraditório e ampla defesa. Assevera que se encontrava gozando licença para tratamento de saúde por recomendação da junta médica, visto que é portador de doença grave, hepática, de forma que a sua demissão ocorreu nesse período cessando repentinamente a sua remuneração. De acordo com o impetrante, o princípio da publicidade foi violado, considerando ter sido informado da sua demissão por meio do ofício número 151/2017, DPAD/SCE, além de vulnerar o princípio da legalidade por não haver tipificação legal para a sua conduta. Argumenta que, diante dos fatos, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade do ato impugnado, pois contrariou diversos princípios basilares da administração pública, ficando demonstrados os prejuízos sofridos no curso do PAD, havendo direito líquido e certo a ser tutelado pelo RAD. A petição inicial foi instruída com o documento de folhas 36/78, em grau de condição sumária, a liminar foi indeferida, pela ausência de pressuposto da famosa bom direito e perigo da demora. Notificados, as autoridades impetradas apresentaram informações e defesa técnica,
as folhas 90/106, contrapondo-se à concessão da segurança ao argumentar a inexistência de prescrição na tramitação do PAD, que, no âmbito administrativo, o início da contagem do prazo profissional é parte da ciência da infração pela autoridade competente. Além disso, desenvolvem linha argumentativa no sentido de que, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 193 da Lei Complementar Estadual número 39/1993, aplica-se o prazo prescricional previsto na lei penal e não na legislação administrativa, quando os mesmos fatos imputados também forem apurados na esfera criminal, entendimento sufragado pelos tribunais superiores. Dessa forma, assevero que o prazo previsto na lei penal para o cômputo da prescrição punitiva no âmbito administrativo, uma vez que, no presente caso, não apenas houve irregular apuração do ilícito criminal, como também a condenação do impetrante a uma pena de 7 anos e 7 meses de reclusão em regime semiaberto, transitada em julgado no dia 1º de setembro de 2014. Saliento que, em data de 22 de nove de 2014, ou seja, entre a data da ciência e a instalação do procedimento disciplinar, válido, ou seja, dia 7 de 8 de 2015, não decorreu o prazo de 12 anos, previsto no artigo 109, inciso 1º do CP, não havendo como se reconhecer a prescrição suscitada pelo impetrante. Prosseguindo na defesa do ato impugnado, asserem que processo administrativo disciplinar, no qual houve a aplicação da pena de demissão do impetrante, tramitou com observância regular de todas as fases do procedimento estabelecido pela legislação, de modo que foi assegurada a ampla defesa e contraditório. Nesse sentido, ressalto que o servidor foi devidamente cientificado da abertura do PAD em 31 de 8 de 2015, de sorte que, em um momento oportuno, apresentou testemunhos de defesa que efetivamente foram ouvidas pela comissão processante, além de ter tido a oportunidade de prestar o seu depoimento pessoal. De outro giro, defende a validade do PAD, pois ao impetrante foi assegurado a apresentação da defesa técnica, podendo se manifestar sobre as imputações e também a respeito das provas relacionadas aos autos. Assento que a condenação na esfera criminal pela prática de estupro presumido já era motivo suficiente para a decretação da perda do cargo público. Porém, como não houve deposição de recurso à instância superior para a aplicação da requerida pena acessória, a instalação do PAD se tornou obrigatória nos termos do artigo 97 da Lei Complementar Estadual número 39/1993, considerando que a conduta do servidor ofendeu os princípios constitucionais na moralidade e lealdade ante a sua incontinência pública e escandalosa perante a sociedade. Acerca da tipicidade da infração administrativa, reafirmaram as autoridades impetadas que a conduta delituosa do servidor afeta a credibilidade da prestação do serviço público, configurando a prática de incontinência pública e conduta escandalosa perante a sociedade, estando o impetrante sujeito à penalidade de demissão, conforme previsto no artigo 182, inciso 5º da Lei Complementar Estadual número 39/1993. Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, que apresentou manifestação. É o relatório. Ok, com a palavra o eminente procurador, doutor Maico, pelo prazo regimental. Obrigado, senhor presidente. Sem mais delongas, eu renovo todos os meus cumprimentos a cada um de vossas excelências, assim como a adulta procuradora de justiça. E, antes de adentrar aqui especificamente a estes autos, excelência, eu gostaria de apresentar as minhas escusas ao meu dileto mestre da academia, desembargador Pedro Ranzi. A meu sentir, parece que, não sei se eu compreendi bem, se sentiu admoestado pela minha fala na sustentação oral passada, e se assim o fiz, desembargador, lhe devo aqui as minhas mais sinceras e humildes desculpas, porque quem sou eu para estar aqui diante de Vossa Excelência lhe dando qualquer tipo de sermão ou lhe admoestando com toda a sua vivência na magistratura acreana. E eu queria fazer uma ressalva que eu considero muito importante, e eu faço com base naquilo que a desembargadora Cesarinete Angelim apontou. Há 12 anos atrás, quando eu fiz a minha primeira sustentação oral, havia uma composição bem diversa dessa corte, nela figurando tão somente a desembargadora Eva Evangelista, o desembargador Samuel Evangelista e o desembargador Pedro Ranzi. E ao longo de mais de uma centena de sustentações, em que eu entendo salutar a contraposição de ideias, o debate, né, e acima de tudo a cordialidade, o respeito, a hombridade, a lealdade, os deveres éticos que regem
a advocacia e também o exercício desse munus aqui perante o Poder Judiciário, uma vez que sem advogado não há justiça, eu só gostaria de informar a ilustre desembargadora relatora que os nobres desembargadores citados poderão testemunhar acerca da polidez com que eu sempre me dirigi a esta corte, e eu tenho plena convicção de que fazer menção a um parecer ministerial que se omitiu de uma tese que a Fazenda Pública considera central, e tanto é que isso foi motivo de um pedido de vistas e foi realçado pelo desembargador Laudivon Nogueira, que esse componente se faz relevante, se mostra, né, relevante para um debate, uma discussão. Eu acho que isso só me demonstra que, de fato, a nossa tese aqui ela não era inútil e que merecia a consideração do representante do parquê. Feitas essas considerações, eu digo também à desembargadora Eva Evangelista que eu pontuei tudo, Excelência, e está tudo devidamente anotado, e lhe prometo que nas próximas demandas que serão julgadas, a gente contribuirá para este bom debate. E eu trarei algumas das respostas, né, que infelizmente eu não tive a oportunidade de fazer os esclarecimentos fáticos necessários. E voltando-me a estes autos especificamente, Excelências, a gente está diante de um caso não menos grave. Aliás, eu diria que muito, muito grave, porque nós temos outros mandados de segurança em situação semelhante a este daqui, cujo impetrante pretende ser reintegrado a um cargo público depois de ter cometido um crime gravíssimo. Como bem pontuou a eminente desembargadora relatora, este professor, este cidadão que tem a audácia de pedir a reintegração ao cargo e que teve a ousadia, né, de fazê-lo, alegando que houve prescrição, pelos fatos que ele consumara ainda na década passada, né, e que eu faço questão de registrar aqui, de ter estuprado uma enteada. Ele achou, talvez por falta de orientação, por desconhecimento da lei, que o fato de o promotor de justiça que atuou no processo dele não ter pedido ao Poder Judiciário a decretação da perda do cargo público, por ele não ter recorrido à Corte de Apelação, e isso também ter passado batido lá na Câmara Criminal, onde ele foi julgado, e não foi aqui, Excelências, no Tribunal de Justiça do Estado do Acre, imaginou ele que, passados todos os anos em que ele esteve encarcerado, até obter uma progressão de regime e obter de fato a sua liberdade, pensou ele que iria retornar como se nada tivesse acontecido ao serviço público. Como se o serviço público, e aí permita-me, desembargadora Cesarinete, usar aqui de um dito popular, que eu não costumo fazer isso nas minhas sustentações, mas talvez achando que o serviço público é a casa da mãe Joana, talvez, Excelências, pelo defensor que patrocina esta causa não ter dado a ele a orientação jurídica mais adequada, né, ele esteve convencido de que iria retornar ao serviço público e que não iria ser processado administrativamente. É com profundo pesar, Excelências, que hoje eu estou aqui a essa tribuna, tendo que fazer uma sustentação oral diante de tamanha aberração, diante de tamanha atrocidade. Porque nenhum procurador do Estado deveria estar aqui nesse momento se o trabalho tivesse sido feito na sua completude lá atrás, lá na ação penal, que tramitou há muitos anos, é fato. Mas, infelizmente, algo passou batido. E nós sabemos que pela legislação, e tanto eu falo aqui de princípio da legalidade, porque não precisa ser um acadêmico para perceber que o Estado de Direito ele está fundado em alguns pilares, e o princípio da legalidade é um deles. Eu não poderia me furtar a comparecer a esta corte apenas para realçar que este caso aqui
ele não pode ter uma mera interpretação jurídica e uma subsunção de fatos que estão previstos na legislação penal como crime e que, de fato, este impetrante foi condenado criminalmente, inclusive a uma pena dura, uma pena severa, de mais de 10 anos de reclusão. Que este cidadão, ele viesse aqui agora arguir que administrativamente, em 5 anos, a administração pública tinha o poder-dever de processá-lo e de, eventualmente, demiti-lo do serviço público. Eu faço isso porque, na condição de procurador do Estado, estando eu lotado na Procuradoria de Pessoal, onde já sou chefe desta especializada há 4 anos, eu tive o desprazer de receber, lá na Procuradoria-Geral do Estado, uma consulta jurídica formulada pela Secretaria de Educação sobre este caso. E simplesmente, para o espanto do secretário e da gerência jurídica da secretaria, o cidadão havia apresentado um pedido de retorno às suas funções. E eles estavam atônitos, sem saber, né, pensando que o cidadão tinha abandonado o cargo público que ele ocupara na década passada e talvez na década retrasada. Nem sabiam, não faziam ideia de que em outra unidade da federação ele tinha sido condenado criminalmente. Uma decisão, por óbvio, transitada em julgado. E coube a mim fazer um parecer, dar uma orientação jurídica ao administrador público, dizendo que ele deveria, respeitado o amplo direito de defesa e o devido processo legal, que ele deveria ser processado administrativamente. E que, diante de todos os elementos que foram coligidos dos autos do processo criminal, a ele deveria ser oportunizada a mais ampla defesa e, ao final, a administração poderia, né, exercendo a deliberação administrativa prevista em lei, poderia demiti-lo do cargo, e assim o fez. E o Estado, então, pugna aqui, nessa situação, pela regularidade de todo esse procedimento, né, que foi adotado no PAD, no processo administrativo disciplinar, realçando excelências. Um ponto aqui fulcral, que é a incompatibilidade da conduta desse servidor diante da incontinência pública e da conduta escandalosa dele. Um servidor público, ele tem que ter, além do compromisso de exercer bem, né, os seus deveres funcionais, ele tem que ter uma vida exemplar, excelências. Ele tem que ter uma conduta ilibada. Fora da repartição pública, ele não pode fazer o que bem ele entende, como alguns pensam. Não. Ele tem que ter honradez, ele tem que respeitar a moralidade e, por óbvio, ele não pode praticar crimes. Porque isso atenta contra os princípios mais comezinhos da administração pública. Ainda mais, quiçá, estuprar uma enteada. Isso não, excelência. Jamais, na condição de advogado público, que com muita honra sou e exerço este cargo há mais de 10 anos, e, se Deus assim permitir, o farei até o dia em que eu estiver me aposentando, eu digo a vossas excelências que jamais eu me quedaria inerte, fosse na consultoria ou agora no âmbito contencioso, onde ele teve a ousadia de bater às portas do Poder Judiciário acreano, pedindo para retornar ao serviço público, para lecionar para outras crianças, tendo cometido um crime de tamanha atrocidade e que de tamanha repulsa nos enoja. Excelências, eu não preciso ficar aqui, neste momento, reiterando a jurisprudência pacificada no STJ de que o lapso prescricional para um caso desse, na seara administrativa, é o mesmíssimo da seara penal. Porque isso o STJ já o fez há muito tempo, né? E não obstante
a independência das esferas penal e administrativas. Isso é muito claro e está lá no próprio Código Penal. Eu só registro a Vossas Excelências que essa situação ela é de muita, mas muita preocupação da parte da administração pública. Este não é o único mandado de segurança que tramita nesta corte versando sobre o tema. E não é possível que não haja bom senso, razoabilidade dos próprios advogados que patrocinam essas causas, e eu ouso dizer que são verdadeiras aventuras jurídicas, porque afrontam expressamente o que está disposto na legislação penal, tragam ao judiciário este tipo de demanda, quando há jurisprudência pacificada, inclusive aqui nesta Corte Estadual de Justiça, no STJ e no STF. Não há qualquer dúvida de que o prazo prescricional aqui não é de 5 anos, e sim o prazo prescricional previsto na legislação penal. Com base em todas essas razões, defendendo a regularidade de todo este processo administrativo, defendendo a incompatibilidade da conduta deste servidor, que muito bem foi demitido pela administração pública, pela sua incontinência pública, pela sua conduta escandalosa. E aqui, doutora Gisele, eu não posso me furtar a mencionar o brilhantismo do parecer da lavra do doutor Danilo Lovisaro do Nascimento, que consta nestes autos, né, versando sobre tudo o que foi aqui discorrido e que certamente será objeto do voto da eminente desembargadora relatora. Eu não preciso mais reiterar, né, o que também já consta no parecer ministerial e que ao final conclui e opina pela denegação da ordem por medida de justiça. E assim eu faço, excelências, agradecendo, né, mais uma vez a paciência com que me ouviram e dizendo, desembargadora Cesarinete, da minha preocupação, porque tenho minha consciência tranquila, minha consciência limpa, de que uma coisa aprendi com os meus pais, o respeito aos mais velhos e a polidez no meu modo de agir. Tá? Então, eu peço a Vossas Excelências que deneguem a segurança neste mandamos. Com a palavra a doutora procuradora Gisele Mubarak. Excelências, cumprimentando a todos, eu ratifico o parecer do Procurador de Justiça Danilo Lovisaro do Nascimento pela denegação da segurança. Ok, com a palavra a eminente relatora, desembargadora Cesarinete. O mandado de segurança é impecado por Carlos Alberto Coelho Leitão, como já dito no relatório, com o objetivo de obter a sua reintegração definitiva no quadro de pessoal da Secretaria Estadual de Saúde, aliás, de Educação e Esporte, por via e por consequência ser também ressarcido os seus vencimentos decorrentes do afastamento. A matéria fática já é bem conhecida, então eu passo ao mérito. Em caso, o presente mandamos visa anular a demissão do impetrante e a sua consequente reintegração ao serviço público sob a alegação de ilegalidade do ato pela violação dos princípios fundamentais da administração pública. Melhor dizendo, o impetrante articulou a pretensão de concessão da segurança sob os seguintes argumentos: a. Ocorrência de prescrição da pretensão punitiva disciplinar. b. Violação de princípios constitucionais, abre parênteses, legalidade, publicidade, contraditório e ampla defesa, fecha parênteses, e c. Ainda pela ausência de capitulação legal dos fatos imputados. Inicialmente eu faço enfrentar a alegativa de prescrição. Segundo o raciocínio esposado pelo impetrante, houve consumação do prazo prescricional, uma vez que a administração pública deixou esgotar o prazo de 5 anos para aplicar a penalidade de demissão, previsto no artigo 193, inciso 1º da Lei Complementar Estadual 39/1993, porquanto o fato impugnado ocorreu em maio de 2020 e a sentença condenatória transitou julgado no dia 3 de novembro de 2008. Data vênia, e essa argumentação não pode prosperar. Consoante o período dispositivo legal, a administração pública, em regra, tem um prazo prescricional de 5 anos para instaurar procedimento
no intuito de aplicar a sanção disciplinar correspondente à demissão a benefício público. Entretanto, o parágrafo 2º do artigo 93 da Lei Complementar Estadual nº 39/1993 prescreve que os prazos de prescrição da lei penal serão aplicados às infrações disciplinares também capituladas como crime. Regra esta que se aplica no caso concreto, uma vez que o PAD foi instalado porque o impetrado foi condenado pelo juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Goiânia por ter incorrido nas sanções previstas na antiga redação do artigo 213, acumulado com o artigo 224, a linha A, e 225, parágrafo 1º, inciso 2º do todo o Código Penal. No âmbito da sentença condenatória, anexada às folhas 5262, que estabeleceu pena privativa de liberdade de 7 anos e 7 meses, ficou patenteado o fato de que o impetrante, aproveitando que a vítima, Keile Patrícia de Almeida Brilhante, à época com 12 anos de idade, encontrava-se sozinha e sob a sua responsabilidade, induziu-a a manter com ele conjunção carnal. Logo, sendo inquestionável que a infração disciplinar apontada no caso concreto, que é prática de incontinência pública e conduta escandalosa, previsto no artigo 182, inciso 5º da Lei Complementar Estadual nº 39/1993, também se constitui um fato punível pela legislação penal. Parênteses, crime de estupro com violência presumida, capitulado na antiga redação do artigo 213, acumulado com o artigo 224 da linha A e 225, parágrafo 1º, inciso 2º, todo o Código Penal. Chega-se à inabalável conclusão de que a prescrição para a instauração do PAD e a aplicação da punição disciplinar está regulada pelos prazos do Código Penal, conforme a regra prevista no artigo 93, parágrafo 2º da Lei Complementar Estadual número 39/1993. Por óbvio, essa regra tem uma razão de ser. Sucede que, embora as instâncias administrativas e judiciais sejam independentes entre si, proposta ação penal contra determinado agente público, ao final da ação processual, se este for condenado em pena privativa de liberdade superior a 4 anos, poderá perder o cargo público por força de uma decisão judicial, a teor do artigo 92, inciso 1º, a linha B do Código Penal. Assim, considerando que as pretensões administrativas de disciplinar e jurisdicional punitivo passam a ter o mesmo resultado prático, ou seja, a perda do cargo público, a interpretação sistemática do ordenamento jurídico conduz ao entendimento de que devem ser equiparados ambos os prazos prescricionais. Do contrário, seria criada uma situação incongruente, na qual a administração pública, cujos prazos são menores, não poderia aplicar a demissão a bem do serviço público, porém o Poder Judiciário, com prazos maiores para a conclusão dos processos criminais, estaria autorizado a decretar a perda do cargo público com base nos mesmos fatos, puníveis à lei do Código Penal. De forma que a jurisprudência é pacífica na aplicação dos prazos do Código Penal em processos administrativos disciplinares nos quais a conduta do servidor público seja tipificada pelas legislações administrativas e penais. É que eu colaciono fragmentos jurisprudenciais referendo esse entendimento. E digo também que, em harmonia com esse entendimento pretoriano, aplica-se o prazo prescricional de 12 anos, previsto no artigo 109, inciso 3º do Código Penal, condenando que, havendo trânsito em julgado da condenação do impetrante na pena definitiva e concreta de 7 anos e 7 meses de reclusão, incide na espécie a prescrição executória com cujos prazos são estabelecidos na medida da pena aplicada no caso concreto. Concluído que o prazo prescricional é o de 12 anos, observa-se que nos termos do artigo 93, parágrafos 1º e 3º da Lei Complementar Estadual nº 39/1993, a contagem do prazo da prescrição tem início no dia em que a autoridade responsável tomar conhecimento da falta disciplinar, sendo interrompido pela abertura da sindicância ou pela instalação do procedimento administrativo disciplinar. Numa palavra, o legislador adotou a teoria da actionata ao estabelecer que o termo inicial da prescrição deve ser contabilizado a partir do instante em que nasce a pretensão estatal de aplicação da sanção disciplinar. Na hipótese dos autos, a pretensão punitiva não surgiu no longínquo mês de maio de 2000, quando o impetrante estuprou a sua enteada, muito menos em 30 de novembro de 2008, data do trânsito de julgada a sentença, de geratório e acompanhamento da pena carreada às folhas 63/65, mas sim a partir do instante em que a administração pública teve efetiva ciência deste fato e da consequente condenação do servidor público na pena restritiva de liberdade.
Interessante ressaltar que as alegações tecidas pelo impetrante na sua petição inicial, vídeo folhas 8 dos autos, este categoricamente reconheceu que, passados 14 anos, o Tribunal de Justiça de Goiás não notificou a administração pública sobre a sua condenação. Com isso, o Estado do Acre jamais poderia instaurar o PAD no meio da década passada, visto que, por ser fato incontroverso que somente no dia 22 de novembro de 2014 teve ciência do fato, de forma que deflagrou o início do procedimento em 14 de 5 de 2015, mediante a publicação da portaria do Diário Oficial do Estado do Acre, que se encontra na folha 66/67, pela qual constituiu a comissão processante e fixou o prazo para a conclusão do trabalho. Não se vislumbra, por conseguinte, a consumação da prescrição, haja visto que no dia da ciência do fato, até a instalação do PAD, transcorreu lapso temporal inferior a 1 ano, o que significa que, seja pela contagem do prazo de 12 anos, resultante da aplicação do artigo 193, parágrafo 2º da Lei Complementar Estadual 39/1993, combinado com o artigo 109, inciso 3º do Código Penal, seja pela contagem do prazo de 5 anos, como sustentado pelo impetrante com fundamento no artigo 193, inciso 1º da Lei Complementar Estadual 39/93, a administração pública exerceu a pretensão disciplinar intensivamente. Aqui eu passo, então, a analisar a regularidade formal do PAD e a tipicidade da conduta. Superada a questão da prescrição, é preciso enfrentar a alegação de nulidade do processamento do PAD pela pretensão violação dos princípios constitucionais norteadores da atividade estatal, além da suposta falta de tipicidade da conduta imputada ao servidor público. Mas antes de se aprofundar em tais pontos, é mister fazer algumas considerações sobre a natureza jurídica do dever funcionário do servidor público e as consequências administrativas da administração disciplinar. Eu consto do meu voto essa fundamentação em relação ao dever funcionário e deixo aqui de mencioná-los, peço licença para isso, em razão de que é um fato que todos conhecemos, não é? E para também não alongar o julgamento. E então eu arremato dizendo que quando a administração pública instaurou o processo administrativo com a finalidade disciplinar, naturalmente que ela deve indicar rigorosamente os fatos, capturando-os conforme os tipos previamente definidos pela legislação correlata como infração administrativa. Para esse fim, formular a petição disciplinar adequada ao caso concreto. Também que o administrativo resultante da aplicação da sanção disciplinar é passivo de controle judicial. Não denominado mérito administrativo. O mérito administrativo não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir, mas sim no exame da legalidade. Normalmente no que tange a observância do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Também trago também a regulação, a jurisprudência sobre o assunto. Digo por conseguinte que aqui, doravante, não haverá qualquer incursão no mérito administrativo da decisão que acarretou a demissão do impetrante, revolvendo a matéria fática e a valoração de provas produzidas, de sorte que o exame do alegado direito certo se atém exclusivamente ao aspecto da legalidade. Naturalmente, o que se refere à observação das garantias constitucionais de um processo administrativo disciplinar justo e imparcial. E aqui também trago considerações acerca do artigo 37 caput da Constituição Federal e também doutrina, em que faço referência à sentença e ao assunto, à matéria que ora se analisa. E digo que, estando patente ou patenteado com isso, a legalidade, aliás, a tipicidade legal da conduta deve ser afastada a alegação do impetrante de que os fatos ocorreram ou foram do seu horário, fora do seu horário expediente, quando não se encontrava no exercício das funções inerentes ao cargo público, e que, por conseguinte, esse raciocínio não deve prosperar, considerando que os fatos, embora realmente tenham ocorrido fora do trabalho, tiveram repercussão direta na esfera da administração pública. Levando-se em conta que o impetrante ocupava o cargo de professor e trabalhava justamente na formação educacional e profissional de adolescentes, de jovens, o crime de natureza sexual, atingindo a menor de 14 anos, impactou sobremaneira
na credibilidade do serviço público. Vale dizer, o prisma do princípio da moralidade administrativa ficou insustentável, manter no quadro pessoal da Secretaria de Educação um professor que estuprou uma garota que, na época do crime, tinha a faixa etária dos alunos da rede pública estadual de ensino. Assim ocorrendo, o fato do impetente ter sido condenado por estuprar sua enteada de 12 anos vulnerou a dignidade da administração pública ante os administrados, o que caracteriza a indubitável infração administrativa, contrária ao dever de manter conduta incompatível com a lealdade às instituições públicas, o cumprimento das leis e, por fim, a moralidade administrativa, suscetível, por conseguinte, das sanções disciplinares aplicadas pelo chefe do Poder Executivo Estadual. Por conseguinte, demonstra irrelevante o fato de que o impetente tenha praticado conduta desonrosa fora do âmbito da vida profissional, por conta as normas administrativas de regência exigem uma postura digna, até mesmo na esfera privada, que seja conformada com a moralidade administrativa, não expondo a administração pública à repreensão e à desaprovação da sua conduta, e a desaprovação da conduta à opinião pública. Nesse sentido, também trago jurisprudência, que lastreio esse entendimento. Digo também que, por conseguinte, em harmonia com a exegese acima reproduzida, é impossível acolher a tese de ilegalidade pela ausência de tipicidade, revisando-se que, embora não tenha sido praticado no efetivo exercício das atribuições do cargo, o ato ilícito desrespeitou os deveres funcionais e contrariou princípios basilares da administração pública, sobre modo a moralidade administrativa. Ainda, eu digo que, prosseguindo a análise dos argumentos, o impetente se insurgiu contra a tramitação do PAD, alegando violação do princípio da legalidade, publicidade, eficiência, contraditória e uma defesa. No seu entender, supostamente não foi notificado para o conhecimento da penalidade imposta, além de estar inconformado por ter sido demitido quando estava de licença médica. Sobre o procedimento observado na condição do PAD, convém assentar que a deficiência na apresentação das provas documentais, que obrigatoriamente devem acompanhar a petição inicial do mandado de segurança, acontece que o impetrante não trouxe a cópia integral dos autos do PAD, mas apenas alguns fragmentos juntados às folhas 38/78, o que dificultou sobremaneira o cotejo das suas alegações com o que efetivamente aconteceu no curso do procedimento administrativo. Aqui eu faço novamente referência, então aqui na Lei 12.016 de 2009, da necessidade da própria constituída, jurisprudência que trago também nesse sentido, e já concluindo, o voto, bem, ainda faço aqui também manifesto-me ainda em relação à ficha funcional dele, né? Em relação às provas documentais, receituário, laudo médicos, e digo que o impetente deixou de corrigir a cópia integral dos autos do PAD, o que dificultou, como já disse antes, a compreensão de como se desenvolveu realmente o feito. Não havendo, por conseguinte, suficiência da prova constituída, de se concluir que sim, que o PAD tramitou de forma regular e, em consequência, já ante os fatos e os fundamentos já invocados, a conclusão do voto, naturalmente, pela denegação da ordem requerida. Esse é o voto, excelência. Denegando a ordem. Senhor presidente, eu tenho a mesma convicção, acompanhei. Embaixador Samuel Evangelista. Eu votei acompanhando a relatora. Embaixador Pedro Randes. Meu sentido. Acompanho a relatora. Embaixadora Valdirene. Com a relatora, excelência. Embaixadora Regina. Com a relatora. Embaixador Laudivon. Acompanho a relatora. Embaixador Júnior Alberto. Sigo a relatora. Embaixador Elcio Sávio. Também acompanho a relatora. Aqui a unanimidade. Denegou-se a segurança, né? Temos voto da relatora.
havendo mais preferência, eu chamo a julgamento o item terceiro, uma vez que o item 2 foi retirado de pauta. O item terceiro também mandado de segurança da relatoria da eminente desembargadora Cesarinete Angelim, o impetrante aqui é Ciderval de Souza Oliveira. Desembargadora, como é que está os documentos aí? Com a palavra Sua Excelência, desembargadora? Posso chamar? Posso chamar, né? Ok. Passar agora para o virtual, julgamento. Que no caso, o meu encaminhamento de voto é pela denegação de segurança. É o 3? O item terceiro. Pela concessão de segurança, é o 3, desculpe. Então, para eliminar de inadequação da via eleita, desembargadora, analisada em conjunto com Berto, desembargadora Eva. Doutora Procuradora. Concessão da ordem. Badu Samuel. Eu votei acompanhando, Excelência. Badu Pedro Hans. Votei acompanhando. Desembargadora Valdirene Cordeiro. Com relatores também. Desembargadora Regina. Desembargadora Regina. Conselho da Segurança. Desembargador Desembargador Júnior Alberto. Já votei, senhor presidente, acompanhando a relatora. Desembargador Elcio Salvo. A unanimidade concedeu-se a segurança consoante o voto de Sua Excelência relatora. O item 4, agravo regimental da relatoria também desembargadora Cesarinete, Vossa Excelência está negando provimento a esse agravo, mantendo negando provimento ao agravo, multa mantida no mandado de segurança, né, desembargador? Sim. Desmarcando aqui. Desembargadora Eva, como vota? 4. Desembargador. Você é contra a medida de julgamento? Desembargador Samuel? Eu acompanhei, Excelência. Desembargadora Valdirene? Senhor presidente, eu voto com a relatora, só faço um pequeno registro no que diz respeito à possibilidade, que assim entendo, de limitação da astraentes por determinado período. O voto de Sua Excelência, ela afasta essa possibilidade, mas estou acompanhando, no caso concreto, pela concessão parcial. A única observação que você faz é que... O meu entendimento é que é possível, sim, ao julgador delimitar a incidência das astraentes. Por um período, Isso, dentro de um certo lapso de tempo, é isso? Mas estou com... Ok. Desembargadora Regina? Desembargadora Regina, como vota? Estou acompanhando a relatora, sim. Desembargador Valdivon? Acompanhando a relatora. Desembargador Júnior Alberto? Acompanhando a relatora. Desembargador Elcio? Acompanhando a relatora. Ok. A unanimidade. Depois, provimento ao agravo. Ficando salvada. Ficando ressalvada. Vota do desembargador Valdirene. Que a concessão da astraente terá prazo limitado, né? Prazo temporal limitado. Foi retirado, 6 também, 7, 8º, chama julgamento, item 8º, mandado de segurança, também mandado de segurança no 1001-7/2017, da relatoria da eminente desembargadora Cesarinete. Vossa Excelência votou pela concessão da ordem, desembargadora Cesarinete, e 8. Não, pela concessão da ordem. O número é o 8º, item 8º. né? Está denegando, né? Concessão Sadam. Só um momento. Tem uma questão para iniciar que é a E eu estou concedendo a ordem. Desembargadora Há uma preliminar de decadência, né? Que é matéria de Desembargador judicial. Samuel? Também, Excelência. Desembargador Pedro? No sentido. Desembargadora Valdirene? Só um minutinho, Excelência, por favor. O prejudicial está sendo rejeitado e aqui no mérito está se concedendo. Né?
Oitavo, desembargador. Eu denego a ordem, excelência. Pedindo venha a eminente relatora. Desembargadora Regina. Excelência, eu vou pedir vista desses autos. Desembargador Laudivon. Aguardo o exame. Aguardo a vista. Também aguardo. Elcio. Ok. Da seguinte maneira: questão credencial de decadência e cada unidade. Após votar a relatora pela concessão da segurança, por seguir pelo presidente Samuel Elites, Samuel Eduardo Pedro, pediu vista o direito de vista do desembargador Regina, ficando os demais membros aguardando o voto de vista. O item 9 agora, é isso? O item 9 também é a segurança 1949-48 da relatoria da desembargadora Cesarinete Angelim. Vossa Excelência está votando pela denegação da ordem, desembargadora? Tem uma preliminar de... uma preliminar, me parece que se confundir com o mérito, né, desembargadora? Essa preliminar, né? Ok. Preliminar de concernente à pretensão de indenização. Exatamente. Tá por aí. Sim. É verdade. Desembargadora Eva, por favor. O mérito está negado. Ok. Desembargador. Meu sentido, Samuel, desembargador Pedro, desembargadora Valdirene, Com a relatora, excelência. desembargadora Regina, Com a relatora, excelência. desembargador Laudivon, Acompanho a relatora. desembargador Júnior Alberto, Segundo relator. desembargador Elcio, também. Ok, unanimidade. Direito de da seguinte maneira: preliminar decide o tribunal, a unanimidade de negar segurança do servidor da relatora. E a preliminar acolhida a unanimidade. Ok. Na sequência, o item 10, também mandado de segurança da relatoria da Sua Excelência, desembargadora Cesarinete. O impetrante aqui é Antônio Clementino da Cruz Júnior, mandado de segurança 1001-950-33-2017. Uma palavra, Sua Excelência. Tá. Encaminhamento do voto pela denegação de segurança, uma preliminar de ausência pronta constituída que a análise foi feita concomitantemente com o mérito. A semana que vem. Eu vou conversar. Semana que vem. Vamos ver se a gente. Sim. Preliminar de ofício, né? A questão da prova constituída, né? Também, as duas preliminares. É muito parecido com o mandado anterior, Desembargadora né? Eva, como vota? A preliminar. Vamos voltar para a primeira preliminar. Preliminar de ausência de prova pré-constituída. Análise. Vossa Excelência vai analisar em conjunto com o mérito. É isso? Sim. Desembargador Samuel, essa preliminar? De acordo com o voto da relatora, que é para ela se confunde com o mérito, certo? Exatamente. Aí depois tem uma outra preliminar na adequação da lei. Não, essa está sendo de ofício, né, para não conhecer com relação à pretensão indenizatória. Isso. Mas vamos botar por um, né? Desembargador Pedro, presente. Desembargadora Valdirene. Estou seguindo a eminente relatora com relação à ausência da prova pré-constituída, senhor presidente. Desembargadora Regina.
Desembargador Aldivon. Acompanho a relatora. Desembargador Jean Alberto. Desembargador Elcio. Também acompanho. Então, em relação à preliminar de ausência de prova pré-constituída, Sua Excelência votou no sentido de examinar essa questão quando do exame do mérito, não é isso? Nani. Agora, a preliminar de ofício, de inadequação da via eleita, a desembargadora Cesarinete está votando pelo... Desembargadora Cesarinete, como vota em relação à preliminar de ofício? Tem uma inadequação da via eleita. Ela está suscitando de ofício para não conhecer com relação à pretensão indenizatória. Está sendo de ofício. Desembargadora, a senhora está votando no sentido de não conhecer de ofício a pretensão indenizatória. É isso? Sim. Desembargadora Eva? Desembargador Sim, no mesmo sentido. Desembargador Pedro? Desembargadora Valdirene? Desembargadora Regina? Desembargador De acordo. E Elcio, a unanimidade também. No mérito, Excelência. A Excelência está votando, dizendo o seguinte: no tocante à parte não prejudicada pela inadequação da via eleita, decida a unanimidade denegar a segurança nos termos de voto para a Excelência Relatora. É isso mesmo, desembargador? Sim, Excelência. Desembargador Eva? Desembargador Samuel? Também. Desembargador Pedro? Desembargador Valdirene, Regina? Igualmente. Aldivon, Júnior? De acordo. Por Elcio, ok, unanimidade. O 11º também mandado de segurança de Sua Excelência. Aqui já foi votado, não? 11º, não é isso? 11º. Mandado de segurança número 1001, 155, 27/2017. Vossa Excelência está votando, desembargadora Cesarinete. Qual é o número? É o item 11º. O encaminhamento do voto é pela concessão da segurança. A preliminar de superveniente do objeto. Eu vou fazer também um quadro que eu faço no perda superveniente do objeto. O senhor está concedendo parcialmente para que a administração designe o processo, desarquive o processo e examine o pedido no prazo de 60 dias. É um concurso, guardador. Pedido de aposentadoria especial. Estou com relatório, né? É o 12. Certo. Aliás, é o 11. Há uma preliminar de perda de objeto que está sendo rejeitada. Sim, primeiro uma preliminar, agora eu já cheguei no voto, eu estava colocando essa perda preliminar. Aliás, a preliminar de perda superveniente do objeto, ela rejeitada. Efetivamente foi rejeitada e rejeitada então essa primeira preliminar, ainda há uma outra preliminar que a perda superveniente foi rejeitada, né? Está pacífico, né? Agora, majoração da aí vem a preliminar sobre a necessidade de majoração da multa condenatória. A segunda, né? A primeira a ser segunda. Vai indeferir, né? Isso. E no mérito, a senhora está negando, concedendo parcialmente a segurança pelo prazo. Não, preliminar não. Não, está colocado. Exatamente. Como é que ficou? Não é preliminar não, a preliminar só uma. Só a primeira, né? A outra estou analisando a questão da majoração da multa. Certo. Estou fazendo análise dessa majoração. Desembargador Eva? Então, em matéria de preliminar, quanto ao mérito? Não é preliminar. Não é preliminar. Adequar, né? Então, na primeira, aí foi rejeitado o desembargador Samuel.
Rejeito a preliminar e indefiro o pedido de majoração da multa. Desembargador Pedro. Denego a ordem. Doutora Valdirene. Igualmente, excelência. Doutora Regina. Doutor Laudivon. Sigo com a relatora. Doutor Alberto. Doutor Elcio. Então, o papelete ficou da seguinte maneira. Preliminar para perda, despesa superveniente de objeto, rejeitada a unanimidade. Decide o tribunal a unanimidade conceder parcialmente a segurança, os termos do voto relator quanto à relação Vossa Excelência vai adequar essa questão da preliminar, vai adequar o voto, né? Porque está correto, então. Ok. Não é, Excelência, na realidade, não é preliminar, né? Você aborda, como foi colocada preliminar, e você, lendo rapidamente, né, nessa leitura dinâmica que a gente faz, aqui, então não é preliminar. Na realidade, é um pedido de majoração da multa das clientes, né, que eu referi. Tá? É uma preliminar. Eu vou ter acompanhado, concedendo. Tá. Unanimidade, né? O item 13º, 12 foi julgado. 13º, desembargador Alberto, revisão criminal, número 1001-616-96, 2017, com a palavra, Sua Excelência. Alberto. Senhor presidente, não há pedido de sustentação e estou lançando voto aqui pela improcedência da revisão criminal. A matéria já enfrentada outras vezes aqui nesta corte, a discussão sobre a incompetência do juizado da infância e juventude para processar e julgar os processos relativos aos crimes contra costumes envolvendo os menores de idade. Estou votando pela improcedência da revisão. Ok, desembargador Eva, tem uma... Então, o senhor preliminar daquela questão de incompetência da infância e juventude, matéria já superada. Desembargador Eva, Vossa Excelência é o revisor disso. Eu acompanho o relator. Desembargador Eva. Desembargador Samuel. Também, vou ter acompanhando. Pedro. Eu sentido. Clarinete, desembargador Fernando. Desembargadora. Com o relator, excelência. Desembargadora Regina. Desembargador. Com o relator. Ok, unanimidade. Está tudo repetido. Os termos do voto do relator, né? 16. O item 14 foi retirado de pauta, né? O item 15 foi votado já. 16. Foi votado o item 16, habeas datas, aliás, número 1001, 600-45/2017, da relatoria da minha desembargadora Cesária Neto Angelim. Vossa Excelência está negando o pedido da desembargadora. É o 16. Estou negando a data. Está negando os fundamentos que constam no voto. Uma preliminar de inadequação da bilhete, está sendo negado. Desembargadora Desembargador Samuel. Também, excelência. Desembargador Pedro. Desembargadora Valdirene. De acordo, excelência, com a relatora. Desembargadora Regina. De acordo, excelência. Desembargador Laudivon. Acompanho o relator. Doutor Alberto. Relator. Também, sim. Tá. 17 agora. Agravo regimental da relatoria da desembargadora Cesária Neto Angelim. Vossa Excelência está votando pelo não provimento e diferindo a inicial, né, desembargadora? Sim. Desembargadora Eva, como voto? Também acompanhei. Desembargador Pedro, acompanha. Desembargadora Valdirene. Desprovimento também, excelência. Desembargadora Regina. Também estou de acordo. Desembargador Laudivon. De acordo. Doutor Alberto. De acordo. Doutor Elcio. Acompanha a unanimidade, né? O item 19, processo em mesa, da relatoria do desembargador Elcio Mendes, é uma exceção de suspeição, com a palavra Sua Excelência. O caminhamento do voto é pela rejeição. Desembargador Eva, na ocorrência. Desembargador Samuel. Também rejeito, excelência. Desembargador Pedro. Desembargadora Cesarinete. Acompanho.
Embargadora Valdirene. Rejeito, excelência. Embargadora Regina. Na mesma direção do senhor relator. Embargador Valdivon. Rejeito. Senador Júnior Alberto. A unanimidade. Bom, não há mais processo, não havia mais processo na pauta. Concedo a palavra para quem dela queira fazer uso. Ok. Eu comunico os pares da bancada que declaro, portanto, encerrada a presente sessão, comunicando aos pares que a próxima sessão ordinária do Pleno será realizada no dia 21/3/2018, a partir das 9 horas da manhã. Bom dia a todos e bom almoço.